E esse é nosso encontro com a saúde, com a beleza, com o bem-estar. O nosso quadro quinzenalmente com o cirurgião plástico Raimer é o nosso convidado de hoje para falarmos, gente, sobre a cirurgia de pálpebras, a conhecida blefaroplastia. Você que está em casa e tem algumas dúvidas sobre esse procedimento, o Dr. Raimer vai esclarecer, vai dar algumas dicas, se rejuvenesce, as mudanças. Como é esse procedimento? Dr. Jaime, sempre muito bem-vindo no nosso Beleza e Bem-Estar, o quadro do nosso Espaço VIP. Informações relevantes aqui. A gente tem recebido muitos e-mails dos nossos telespectadores, sempre ansiosos pelo próximo assunto. E hoje, a cirurgia de pálpebras. Tudo bem? Tudo ótimo. Realmente um assunto que muitas pessoas procuram saber porque existem muitas desinformações a respeito. A cirurgia da pálpebra, a gente pode dividir isso entre pálpebra superior, que fazemos isso na maior parte das vezes como parte funcional, e a pálpebra inferior são aquelas bolsas que envelhecem, que fazemos isso muito da parte estética. Mas ambos dão um resultado estético muito favorável porque rejuvenescem muito. Então são cirurgias que podem ser feitas separadas ou em conjunto para ter um resultado muito mais estético para o paciente. Quais são as maiores motivações de quem quer se submeter a essa cirurgia? As principais reclamações? É rejuvenescer? Quais são as principais motivações que levam hoje o paciente nessa consulta sobre essa cirurgia? Mais uma vez, podemos dividir isso entre duas coisas, mas a pálpebra superior, a queixa principal em homens, porque enxerga menos ou diminui o campo visual pelo excesso de pele que temos na pálpebra superior. A queixa das mulheres já é um pouco diferente. A queixa é que não consegue passar o rímel, que borra tudo. Ou seja, Por que mulher tudo é diferente, doutor Jaime? tá vendo? Mas a razão é a mesma razão em ambos. É o excesso de pele que tem na pálpebra superior. Então, no momento que tiramos esse excesso de pele, tanto o olho abre um pouquinho mais, como a mulher consegue se maquiar de uma maneira melhor. Essa cirurgia a gente percebe logo na face, esse rejuvenescimento, né? Esse olhar mais marcante. Outra dúvida que eu tenho também em relação se ela pode ser também uma cirurgia associada à cirurgia da face. Claro, muitas vezes a cirurgia das pálpebras é associada à cirurgia da face, porque tanto um como o outro ajuda no rejuvenescimento do rosto. Mas o resultado da cirurgia das pálpebras, passando aquela primeira fase, que é a fase inflamatória, que é a fase do inchaço, todo mundo nota uma diferença. A diferença é marcante. E uma das coisas que mais as pessoas comentam que tirou o peso dos olhos. Não precisa mais fazer um movimento de levantar a sobrancelha para poder enxergar melhor. Quanto ao pós-operatório, é um pós-operatório muito difícil, doutor Jaime, para quem está se programando para fazer essa cirurgia. O que você pode falar sobre isso, O pós-operatório é bastante simples. Na realidade, o que a gente pede das pacientes é colocar umas compressas geladas nas pálpebras durante os primeiros 3 a 4 dias e retiramos os pontos com mais ou menos 6 dias. Na maior parte das pacientes, com 15 dias, liberamos até para voltar e fazer atividade física. Ou seja, como você vê, é uma recuperação relativamente rápida, é uma cirurgia praticamente indolor, o paciente não tem dor. A cirurgia, ela dá resultado para muito longo tempo, mas temos que lembrar uma coisa, o excesso da pele na pálpebra superior é retirado, as bolsas na pálpebra inferior são retiradas, mas nós continuamos envelhecendo. Eu tenho vários pacientes que após alguns anos, 10, 15, 20 anos, que fizeram cirurgia das pálpebras superiores, especialmente, volta com uma queixa. Mas aí já a patologia é um pouco diferente. O que aconteceu agora é que com a idade, a sobrancelha caiu um pouquinho. Então, a técnica, a cirurgia é uma coisa totalmente diferente. E sobre a idade, existe uma idade ideal? Tem pessoas que essa pálpebra ela cai com mais rapidez, depende da questão também estética, se a pessoa for mais fortinha, tem alguma coisa relacionada? Idade ideal, tem? Não existe idade ideal porque tem muito aqui a genética. Eu sei que temos pacientes com 30 anos que já tem excesso de pele na pálpebra superior. Tem um paciente de 20 e poucos anos que a genética já tem as bolsas na pálpebra inferior. Então, tanto um como o outro, você pode fazer isso.
Do mesmo jeito que eu tenho paciente de 70 anos que ainda não tem necessidade de fazer a cirurgia. Ou seja, não é a idade que determina, mas a indicação realizada durante a consulta e o que incomoda o paciente. Se incomoda o excesso de pele na pálpebra, então não vai ser pela idade, não vai ser pelo diagnóstico. E uma pergunta aqui chegando do nosso telespectador, ele pergunta: sofro de alergia nos olhos, poderá haver alguma piora no quadro após essa cirurgia? Normalmente não, porque as alergias dos olhos são de fatores externos, tá? Então, realmente vale a pena ele procurar o oftalmologista para tentar resolver esse problema alérgico. Não é a cirurgia que vai piorar e não é a cirurgia que vai resolver o problema da alergia. Obrigadão mais uma vez por essas informações, essa troca de informação. Você que está em casa, continua mandando e-mail, gente. Está aqui o endereço da nossa produção. Qual é o próximo assunto que você quer assistir aqui no nosso Beleza e Bem-Estar com o cirurgião plástico Raimerel? Eu vou